Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de ler o ensaio de Harold Laski a respeito da obra O Manifesto do Partido Comunista de 1848, escrita por Karl Marx e Friedrich Engels. De todos os ensaios, este aqui será o mais longo, tá? Então espero que vocês me acompanhem até o final. Vamos lá. O Manifesto do Partido Comunista foi publicado em fevereiro de 1848. De seus dois autores, Karl Marx estava então com 30 anos e Friedrich Engels com 28. Ambos, além de possuírem um amplo conhecimento da literatura do socialismo, relacionavam-se com a maior parte dos setores de agitação socialista na Europa Ocidental. Eram amigos íntimos havia 4 anos, cada um deles publicara livros e artigos que marcaram época na história da doutrina socialista. Marx vinha de uma tempestuosa carreira de jornalista e filósofo social. Já era incômodo aos governos reacionários a ponto de ter que se refugiar em Paris e Bruxelas. Engels havia passado aproximadamente 15 meses de sua aprendizagem e comércio na firma de seu pai, em Manchester, enfim de 1843, após o serviço militar e sua conversão ao socialismo, completada com a adesão à ideia de Moses Hess de que o problema central da filosofia alemã era a questão social, questão essa que só poderia ser resolvida em termos socialistas. Conhecer então profundamente as condições da Inglaterra, compreendeu a razão do conflito entre os maiores partidos políticos, as implicações do socialismo irlandês, então sob a liderança de Daniel O'Connell, e todos os problemas do movimento cartista, apreciou a significação do cartismo e juntou-se às suas fileiras, tomou consciência da importância da obra de Robert Owen e sua influência. Engels foi um leitor fervoroso do Northern Star e após o verão de 1843 mantiveram relações cordiais com George Julian Harney, na época depois de Fergus O'Connor, a principal figura do jornal e um dos poucos cartistas conscientes das condições e dos movimentos da Europa continental. Engels já escrevera várias vezes no jornal de Owen, Novo Mundo Moral, destacando-se entre suas contribuições um ensaio muito bom sobre o cartismo de Carlyle e uma notável crítica à economia política clássica. Após seu retorno a Barman, do outono ao fim do inverno de 1844-45, publicou a situação da classe operária na Inglaterra, sem dúvida influenciado pelo trabalho anterior e muito interessante de Burret, não sei como é que se pronuncia isso, B-U-R-E-T, mas com uma vivacidade e um poder de generalização filosófica muito além do alcance deste. Estava convencido de que o antagonismo entre as classes média e o proletariado era a chave essencial da história do futuro. A situação da classe operária na Inglaterra, publicado em inglês por George Allen e Unwin, Ltd. No Brasil Global, 1986. Burret. A miséria das classes trabalhadoras na França e na Inglaterra. Paris, 1840, 2 volumes. Estava convencido de que o antagonismo entre as classes média e o proletariado era a chave essencial da história do futuro. Nenhuma aliança na história é mais famosa do que a de Marx e Engels, e as qualidades de um complementavam do outro. Marx era essencialmente o pensador que, vagaroso e angustiadamente, atingiu o centro do problema. Às vezes escritor de notável brilhantismo, não raro era difícil e obscuro porque seu pensamento se tornava rápido ou profundo demais para ser posto em palavras. Excepcionalmente erudito, sua preeminência em cultura era reconhecida por todos os jovens hegelianos da Alemanha em sua época, possuía algo da natureza pouco prática do Gellert alemão, não sei como se pronuncia isso, G-E-L-L-E-H-R-T-E, alemão, uma preferência pela sistematização e uma tendência a um gênio irascível em geral, causada pela exaustão nervosa de uma cabeça que não cessa nunca de refletir. Possuía uma fantástica tenacidade mental, uma paixão pela liderança, uma ânsia de ação jamais totalmente satisfeita. Devido às dificuldades encontradas desde o início de sua carreira, sofria de uma melancolia lúgubre, um desejo de reconhecimento que o tornava frequentemente desconfiado ou soberbo, e apesar da abnegação nobre que marcou toda a sua vida, era introvertido de modo que, fora de sua família e de um pequeno ciclo de amigos dos quais Engels era sempre o mais íntimo, achava normalmente mais fácil ter, em relação aos outros, o desprezo ou o ódio do que o respeito e a afeição. Havia também traços afáveis no caráter de Marx, mas aparecem mais claramente em sua vida privada do que em sua faceta de agitador ou de filósofo social. Além disso, seu imenso poder de diagnose e de estratégia raramente permitia-lhe disfarçar a convicção íntima de superioridade intelectual, de modo a permanecer em termos cordiais com os componentes de cada fase do movimento que ele estava ansioso, em geral, altruisticamente, por dominar. Engels possuía uma mente viva e ágil, era sempre simpático, geralmente otimista, com grandes facilidades tanto na ação prática quanto em se dar bem com os outros. Desde cedo soube onde ir, mas tinha autocrítica suficiente para reconhecer que não poderia nem caminhar sozinho nem ser o líder da expedição. De muita leitura, com uma imensa capacidade de lidar com grandes quantidades de material, era mais acessível do que profundo. Totalmente destituído de inveja ou vaidade, possuía uma natureza tranquila que jamais perdia nas dificuldades do pensamento. Após um breve momento de dúvida por ocasião do primeiro encontro com Marx, aceitou a posição de fidus Achates, e nunca lhe ocorreu numa amizade de 40 anos marcada apenas por um curto desentendimento, pôr em dúvida seu dever de ajudar Marx da maneira que lhe fosse possível. Era melhor organizador do que Marx, tendo uma intuição mais imediata das necessidades práticas da situação. Era mais rápido em descobrir o que fazer do que em reconhecer as profundas relações históricas das quais provinha a necessidade de ação. Se Marx lhe proporcionava certos rasgos de filosofia que por si não alcançaria, ele expunha a Marx as realidades econômicas com uma perspectiva nova que Marx dificilmente perceberia. Por exemplo, mostrou a Marx a importância da Grã-Bretanha na evolução histórica da metade do século XIX, numa época em que este ainda considerava a Alemanha como fator central deste desenvolvimento.
De qual modo, mesmo sem ele, Marx seria um grande filósofo social da esquerda, mas com ele pôde levar a sua magnífica capacidade intelectual a imensas implicações práticas. A aliança dos dois realizou-se quando os partidários do socialismo formavam grupos incoerentes em doutrina e ação. Ao terminar, já haviam lançado as bases de um movimento mundial que possuía uma filosofia bem integrada da história e um método claro de ação para o futuro diretamente proveniente dessa filosofia. Quando Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista, eram não somente amigos íntimos, mas também reuniam uma perspectiva fundamentada em firmes bases filosóficas com um profundo conhecimento histórico e contemporâneo incomparável naquele tempo em suas relações com os problemas do desenvolvimento social. Ambos haviam se entusiasmado pela dialética hegeliana. Praticamente desde os primeiros contatos com ela, atraíram-se primeiro pela esquerda hegeliana, superando-a depois a ponto de, como disse Marx, virar Hegel de cabeça para baixo. Os dois conheciam pessoalmente a tirania dos príncipes alemães, sempre brutais, sempre mesquinhos e sempre burocráticos. Perceberam que o poder estatal era utilizado para manter um determinado sistema de relações jurídicas baseado numa dada forma histórica de produção. Oh, meu Deus, saí do arquivo. Compreenderam que nada se poderia esperar da aristocracia e muito pouco das classes médias, e que somente o proletariado conscientizado poderia dele apoderar-se. Compreenderam que sem essa tomada de consciência não poderia impedir a exploração dos assalariados por seus patrões, e que toda agente social, desde o pletismo das igrejas e a pressão dos jornais limitados pela censura até a utilização deliberada do exército e da polícia, serviria para enfraquecer qualquer rebelião contra essa exploração. Sabiam que toda sociedade é uma sociedade de classes, que sua educação, sua justiça e seus hábitos eram sujeitos aos interesses da classe que possuía os instrumentos do poder econômico. Perceberam que, conforme o famoso aforismo de Marx, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Compreenderam também que a liberdade nunca é outorgada de cima, mas precisa ser conquistada de baixo. No entanto, só pode ser conquistada por homens que possuem tanto uma filosofia quanto qualidades práticas. Ambos desmascararam a superficialidade das igrejas oficiais, ressaltando as incoerências entre a prática oficial e a real. Além disso, como Marx acrescentou mais tarde na famosa adição às teses sobre Feuerbach, compreenderam a missão prática da filosofia até aqui. Ponto. Até aqui, escrevia Marx, era a missão dos filósofos interpretar o mundo. Agora é nossa missão transformá-lo. Fora para garantir tal transformação que se aliaram. A base histórica de sua teoria era já bastante ampla quando escreveram o Manifesto Comunista. Marx não era apenas um filósofo competente ou um jurista de cultura. Já leram muito sobre a história alemã, fizeram um estudo profundo do século XVIII na França, sobretudo das consequências de 1789. Sempre insaciável, iniciaram estudos notáveis de história e teoria econômica inglesa, que culminariam na publicação do primeiro volume de O Capital em 1867. O Capital, publicado em inglês por George Allen e Unwin, Ltd. No Brasil, Abril Cultural, 1983. Engels conhecia detalhadamente o movimento operário da Inglaterra desde o término das guerras napoleônicas. Conhecia os movimentos cartistas e sindicais de maneira incomparável em sua época, não só internamente, como também em suas implicações históricas nas condições contemporâneas da Europa. É importante ressaltar que, além do conhecimento especializado, Marx e Engels, e sobretudo Marx, tinham uma cultura geral extraordinária. Ambos poderiam dizer com razão que o nihil a me alienum putat se constituíra numa determinação pessoal. Eu acho que está em latim isso aqui. Eram ambos polímatas, e uma das características marcantes que desde cedo partilhavam consistia no interesse pelo papel da ciência no contexto de cada época, no que pelo seu próprio desenvolvimento influenciou as relações humanas. Poucos estudiosos famosos de filosofia social estavam tão bem preparados, apesar de jovens, para a tarefa a que se propuseram. O Manifesto Comunista teve suas origens na união de alguns grupos revolucionários, exilados, consequência inevitável de uma época de repressão e reação. Embora a Revolução de Julho de 1830 na França e a rebelião fracassada de 1831 na Polônia exercessem algumas influências na Alemanha, em verdade não foram de maior interesse. No entanto, alguns homens permaneceram insatisfeitos e ansiosos para ampliar a agitação. Entre esses encontrava-se um jovem fabricante de escovas, Johann Philipp Becker, 1809 a 1884, que percebeu a necessidade de algo mais além de manifestos e reuniões. Corajosamente organizou grupos secretos de conspiradores visando a preparação de uma revolução armada. Foi preso em 1833 devido a essas atividades. Tais grupos eram valentes e enérgicos, atacavam prisões libertando seus camaradas, distribuíam publicações secretas, chegando até mesmo a tentar assaltar quartéis em Frankfurt para conseguir armas. Alguns dos homens que foram ajudados a fugir da prisão, notadamente Karl Schapper e Theodor Schuster, dirigiram-se para Paris. Aí fundaram em 1833 com outros exilados alemães uma sociedade secreta que se chamou Sociedade dos Exilados.
Essa não permaneceu unificada muito tempo. Chance deixou-se influenciar por Blanqui, então líder socialista revolucionário de Paris, e sua ferrenha propaganda do blanquismo causou uma cisão na sociedade. Chance e outros deixaram-na indo formar uma organização própria que lhe chamaram Liga dos Justos, organização essa que participou do Levante Blanquista de 1839 em Paris. Seus membros foram para a prisão. Ao serem libertados, alguns decidiram, sob a liderança de Chaper, emigrar para Londres, onde a polícia era menos hostil aos estrangeiros participantes de agitação política. Aí, em fevereiro de 1840, formaram uma nova organização que se chamou, talvez para dissimular, Sociedade Educacional dos Trabalhadores. Parece que a velha Liga dos Justos desapareceu como sociedade, sobrevivendo apenas em pequenos grupos de trabalhadores em cidades como Londres, Paris, Bruxelas e Genebra. Embora se familiarizassem com os grupos esquerdistas dos lugares para onde emigraram, em geral formavam um grupo de exilados alemães que discutiam entre si ardorosamente a maneira habitual do emigré. Um dos mais conhecidos membros da Liga dos Justos era o alfaiate alemão Wilhelm Weitlin, que se estabeleceu em Paris em 1837, tornando-se um fervoroso discípulo de Blanqui. Foi sob sua influência que, em 1838, Weitlin publicou um panfleto em defesa do socialismo revolucionário, chamado A Humanidade como é e como deveria ser. Tendo participado do Levante de Blanqui de 1839, fugiu para a Suíça, onde se estabeleceu por alguns anos, formando grupos de trabalhadores que pensavam como ele. Em 1842, Weitlin publicou As Garantias da Harmonia e da Liberdade, livro no qual ressalta a influência de Blanqui. Refutou a ideia de que o socialismo possa ser atingido pacificamente, defendeu a necessidade de se provocar uma revolução e argumentou que o elemento mais seguro para o seu desencadeamento era o lumpenproletariado, aqueles que não possuíam trabalho fixo, os desabrigados, até mesmo as classes criminosas que nada têm a perder ao participar da destruição da ordem vigente. É interessante notar que, enquanto esteve na Suíça, Weitlin se encontrou com Bakunin, conseguindo, sem dúvida alguma, influenciar as ideias dessa notável personalidade russa. A publicação do livro de Weitlin causou uma prisão e a de alguns camaradas seus pelas autoridades suíças. Souto foi expulso da Suíça para a Alemanha. Aí a permanente vigilância da polícia obrigou-o a vagar de um lugar para outro até que decidiu, em princípios do outono de 1844, ir para Londres. Seu renome já era considerável mesmo fora de círculos alemães, e uma grande reunião internacional foi organizada em sua honra. Participaram da celebração não apenas exilados franceses e alemães, mas também ingleses, cartistas e sindicalistas. O interesse que se criou foi o bastante para que Chaper fundasse, em outubro de 1844, a Sociedade dos Amigos Democratas de Todas as Nações, que se esperava que fosse um centro unificador de todos os membros da esquerda que reconhecesse a necessidade da conquista revolucionária do poder político. Naturalmente, nos primeiros meses de sua estada em Londres, Weitlin teve grande influência na nova organização. Mas isso não durou muito. Alguns membros da sociedade, como Chaper e seus amigos, haviam tido um contato maior com o movimento trabalhista inglês. Conheceu pessoalmente Robert Owen e líderes sindicais e se opunham às ideias defendidas por Weitlin. Ele considerava as camadas pobres da sociedade, sobretudo as criminosas, como os arquitetos principais da Revolução. Não via na classe trabalhadora em si qualquer significação histórica. Como bom discípulo de Blanqui, considerava como esforços inúteis a propaganda constante e a preparação para a ação. Acreditava na rápida destruição do governo organizado por um ataque de surpresa por parte de um pequeno grupo de ousados revolucionários. Estes instaurariam imediatamente a ordem comunista a ser governada por uma pequena comissão de sábios, semelhantes aos dirigentes da República de Platão. A fim de manter a adesão das massas, achava indispensável que o novo governo apoiasse a religião. Cristo seria considerado o fundador do socialismo e a nova igreja pregaria um cristianismo sem dogmas incompatíveis com seus serviços junto aos pobres e sofredores. Não existe nenhuma dúvida sobre a capacidade de Weitlin ou sobre sua sinceridade. O testemunho de Heine, após conhecê-lo, é prova suficiente disso, mas também não há dúvida de que, apesar de seu valor, Weitlin possuía poucas noções de proporção e considerava a crítica uma prova de inimizade. Isso está claro em sua indecisão a respeito de o comunismo ser ou não ser mais importante do que a criação de uma língua universal. No entanto, com todos seus defeitos e excentricidades, Weitlin exerceu uma grande influência sobre os socialistas europeus. Mesmo antes de conhecê-lo, Marx já escrevia sobre sua estreia veemente e brilhante. Ele e Engels estiveram várias vezes com Weitlin em 1846, quando Marx se refugiara em Bruxelas, após seu exílio da França. É também sabido que eles consideravam os grupos dos quais Weitlin era o principal intelectual mais importantes do que todos os outros e que pretendiam formar uma espécie de internacional socialista a partir deles. Engels afirma que Marx havia começado a estudar um esquema para um congresso desse tipo a realizar-se em 1845 e 1846 em Verviers. Mas esse interesse por Weitlin e as relações com ele foram de curta duração.
Eles divergiam muito, segundo o próprio Wakeling, em questões de método. Wakeling insistia em que uma revolução estava pronta a ser feita no momento em que se garantissem líderes decididos e a adesão do lumpenproletariado. Marx defendia a necessidade de uma propaganda bem feita. Queria socialistas de caráter que soubessem combinar a análise teórica com o poder eficiente de agitação e organização. Condenava sempre a ingenuidade de qualquer doutrina socialista que considerasse a boa vontade da burguesia como uma fonte de mudança. Como tudo isso era um anátema para Wakeling e como provavelmente ele se ressentia do desafio que Marx representava à sua liderança, os dois não puderam trabalhar juntos. Na primavera de 1846, Wakeling deixou Bruxelas pela América. Marx e Engels dedicaram-se então ao fortalecimento da sociedade educacional dos trabalhadores. Organizaram conferências para seus membros. Formaram grupos semelhantes em Londres e em Paris, assim como na Alemanha e na Suíça, mantendo permanente contato com eles. Apesar da documentação incompleta que temos, Bruxelas parece ser, durante a estada de Marx, o centro de onde partiam os planos de instrução e agitação. A energia com que Marx se dedicava ao seu trabalho deve ter sido a razão que levou o Moll a vir vê-lo em Londres em princípios de 1847, a fim de verificar o que estava sendo feito por esse comitê. Parece também que nesse encontro se decidiu marcar um simpósio dos delegados dos vários comitês internacionais. Esse congresso reuniu-se em Londres no verão de 1847. Engels representou o Comitê de Paris e Wilhelm Wolff, a quem Marx dedicaria mais tarde o primeiro volume de O Capital, representou o de Bruxelas. Marx não compareceu. Os vários delegados fundaram a Liga dos Comunistas com uma constituição provisória a ser ratificada pelos comitês correspondentes. Decidiu-se redigir uma declaração geral de princípios e publicar um periódico popular. O comitê londrino chegou mesmo a imprimir uma cópia experimental. Isso é interessante pelo ataque ao utopismo de Cabet, que estava organizando ativamente seu plano de fundação de uma colônia socialista na América, a ser chamada de Icária, como seu famoso livro. Não se conheceu nenhuma outra edição daquele jornal. Deve-se acentuar que, conforme esses fatos, a Liga dos Comunistas, formada no verão de 1847, era uma nova organização central, e não, como afirmara Engels, uma simples continuação da Liga dos Justos com outro nome. Esta última desaparecera devido a discórdias internas. Deram lugar aos comitês correspondentes, organizados por Marx e, em grande parte, dirigidos por ele em Bruxelas. A primeira conferência da nova Liga foi bastante bem sucedida para que fosse organizada, alguns meses mais tarde, uma segunda conferência a que o próprio Marx assistiu. Ele sabia que Engels, a força motriz do Comitê de Paris, esquematizara um catecismo comunista, embora pessoalmente preferisse a ideia de um manifesto comunista. Marx liderou a segunda conferência e, após uma obstinada e prolongada oposição, foi incumbido de redigir um manifesto para a Liga. Isso explica por que, em 26 de janeiro de 1846, 1848, o Comitê de Londres escrevera ao de Bruxelas, enviando também uma carta a Marx com uma decisão de que, de fato, é uma ordem. Essa decisão deve ser transcrita em sua totalidade. O Comitê Central, por meio desta, autoriza o Comitê do Distrito de Bruxelas a comunicar ao cidadão Marx que, caso o manifesto do Partido Comunista, que ele se propôs a redigir no último congresso, não chegue a Londres antes do dia 1º de fevereiro, terça-feira, tornar-se-ão medidas contra ele. Na eventualidade do cidadão Marx não escrever o manifesto, o Comitê Central pede que os documentos a ele confiados pelo Congresso sejam devolvidos imediatamente. Em nome do Comitê Central e sob suas instruções, Schapper, Bauer e Moll. Não sei como é que se pronuncia. S-C-H-A-P-P-E-R, espaço. B-A-U-E-R-I-M-O-L-L, tá? Eu não sei como se pronuncia esses nomes aqui, fecha aspas. Dessa resolução surgem conclusões indiscutíveis. Está claro que o Comitê Central considerava Marx o redator do manifesto, cujas linhas gerais haviam sido determinadas na Conferência de Londres em dezembro de 1847. Além disso, está claro que os documentos confiados a Marx serviriam para definir a estrutura do manifesto. Está claro também que, de acordo com o comitê, a responsabilidade da redação do manifesto cabia apenas a Marx, não se encarando Engels como seu colaborador ou assistente. Isso explica a natureza pessoal das cartas trocadas pelos dois sobre o manifesto. Quaisquer que fossem os desejos da Liga, chegaram a um acordo sobre o tipo de documento necessário, decidindo-se não se guiar pelas instruções da Conferência de Londres, dadas a Marx. Isso explica ainda porque Engels sempre insistiu ser Marx o principal autor do manifesto, sendo ele um colaborador de menor importância em sua formulação. Parece também que o Comitê de Londres considerava Marx meramente como um intermédio de seus propósitos, pensando em confiar tal composição a outra pessoa, caso ele não respeitasse o tempo estabelecido. O pedido de devolução dos papéis indica que, se Marx não tivesse seguido a resolução de 26 de janeiro de 1848, a tarefa de redigir o manifesto seria dada a outrem, provavelmente a um membro da Liga em Londres. Marx conseguiu terminar seu trabalho a tempo. Deve ter enviado seu manuscrito a Londres por volta de 1º de fevereiro ou pouco depois, pois ele foi publicado em fins de fevereiro.
Há aqui dois fatos importantes. Primeiro, que a data de sua publicação mostra que ele não precipitou ou influenciou a Revolução de Fevereiro em Paris, que estourou poucos dias após a publicação do manifesto em Londres. Segundo, não teve relação alguma com os levantes alemães desse ano, pois só passou a ser conhecido na Alemanha a partir de maio ou talvez junho de 1848. Nos seus primeiros meses, a circulação principal era entre os membros da Liga dos Comunistas em Londres e Bruxelas. O manifesto veio ao encontro deles com a formulação definitiva de seus anseios. Foi aceito principalmente por alemães, alguns franceses, belgas e membros do movimento cartista de Londres. Embora sua perspectiva e tom fossem deliberadamente de cunho internacional, deve ter parecido à maioria de seus leitores como essencialmente relacionado aos conflitos entre o socialismo que tinha Marx como principal expoente, naturalmente com o apoio de Engels e aquele de outros grupos. Tudo isso torna-se evidente ao se comparar a contribuição à história da Liga dos Comunistas, Karl Marx e Friedrich Engels, Obras Escolhidas, Moscou, 1935, volume 1, página 3, de Engels a outros documentos da época. Sabemos que Chaper e Moll redigiram em nome do Comitê de Londres o esquema de um credo que circulou entre alguns membros e foi discutido por eles. Sabemos também que o Comitê de Paris estudaram um esquema proposto por Moses Hess, socialista alemão, esquema esse tão criticado por Engels que o comitê pediu que ele mesmo escrevesse outro. Engels foi eleito delegado de Paris à Conferência de Londres de dezembro de 1847 e elaborou um novo esquema. Rejeitou o termo credo e a ideia da Liga de um catecismo de perguntas e respostas, afirmando que a declaração deve abranger também um pouco de história. Conhecemos a carta a Marx de 24 de novembro de 1847, na qual propõe que a coisa se chamasse Manifesto Comunista. Disse a Marx que seu próprio esboço era simplesmente narrativo muito mal coordenado, feito apressadamente. Instiga Marx a examinar seu estudo com atenção. Provavelmente o esboço enviado por Engels a Marx se relacionava com os problemas do proletariado internacional e era escrito de maneira a ser compreendido pelos trabalhadores. Se isso é exato, durante as 6 ou 7 semanas nas quais foi escrito o manifesto, Marx deve ter tido em seu poder a. o esquema de Chaper e Moll, b. a única edição de Kommunistische Geschrift. Como é que se pronuncia esta porra? Não tem tradução nem nada. Kommunistische Zeitschrift de setembro de 1847, na qual, sob a insistência de Engels, sem dúvida a divisa da antiga Liga dos Justos, todos os homens são irmãos, transformou-se no desafio histórico de trabalhadores de todos os países univos. C. Talvez também a proposta rejeitada de Hess. D. Ainda as notas feitas por Engels a caminhos de Londres. Esses talvez fossem os papéis que o Comitê Central de Londres queria ter de volta, caso Marx não escrevesse o manifesto até 1º de fevereiro de 1848. Em tudo o que escreveu, especialmente após a morte de Marx, Engels afirmou que as ideias principais do manifesto pertencem a Marx, devendo-se a ele o maior crédito tanto de seus princípios quanto de sua composição. Em grande parte, sem dúvida, isso é verdade, mas não se deve cometer o erro de subestimar o papel que coube a Engels em sua natural modéstia e generosidade. Em primeiro lugar, embora a forma e o estudo do manifesto sejam tipicamente de Marx, no seu grau mais brilhante, há uma estreita semelhança entre ele e o esquema traçado por Engels a pedido da Liga de Paris. Além disso, se compararmos o manifesto com o trabalho em comum dos dois, a ideologia alemã, escrito entre agosto de 1845 e setembro de 1846, para o qual não conseguiram editor, ou com a famosa polêmica de Marx contra Proudhon, a miséria da filosofia, que, embora escrita somente por Marx, baseou-se em comum acordo com Engels, em a ideologia alemã, torna-se então evidente que ambos formam um cabedal comum de ideias que considerava uma espécie de conta conjunta de um banco intelectual que cada um podia movimentar livremente. Mesmo se de acordo com o prefácio de Engels, a edição alemã de 1883, obviamente escrito sob o impacto de uma profunda emoção, acreditamos a Marx tudo que Engels lhe atribuiu tão generosamente. Não podemos subestimar o que Marx deve a Engels. Foi por intermédio de Engels que ele entendeu pela primeira vez o funcionamento do sistema capitalista e a importância do cartismo. Por meio dele, Marx se instruiu a respeito tanto da escola clássica da economia política inglesa quanto das economias socialistas inglesas em réplica àquelas desenvolvidas por homens como Hodgkin, Thompson e Bray. Foi também por influência de Engels que surgiu a ideia de unir a economia socialista inglesa à filosofia materialista que os hegelianos de esquerda haviam elaborado ao virar Hegel de cabeça para baixo. E levando-se em conta o papel de Engels na Liga dos Comunistas de Paris e nas duas convenções de Londres, não é exagero admitir que a decisão da Liga de dar a Marx a tarefa de redigir o manifesto se deve muito à habilidade de Engels como um membro do comitê. Ninguém compreendia melhor do que Engels que, uma vez nas mãos de Marx, o documento teria uma repercussão maior do que um apelo da parte de uma organização com menos de 1000 membros. Seria a ordem de ação da vanguarda da classe trabalhadora que estava em várias partes da Europa a ponto de empreender uma revolução em grande escala.
Edição alemã de 1833. O prefácio é datado de 28 de junho. Marx morreu em 14 de março de 1883. Dois outros pontos merecem ser considerados. O manifesto foi publicado em Londres em fim de fevereiro de 1848. A partir de 3 de março, começou uma publicação em série no Deutsche Londoner Zeitung, não sei como se pronuncia isso, D-E-U-T-S-H, não, repetindo, D-E-U-T-S-C-H, espaço, L-O-N-D-O-N-E-R, espaço, Z-E-I-T-U-N-G. O pequeno jornal dos imigrantes alemães na Inglaterra. Em 4 de março, a política belga expulsou Marx do país. De volta a Paris, na semana seguinte, encontrou-se com Schapper, Bauer e Moll, representantes dos alemães de Londres, e George Julian Harney e Ernest Jones, dos cartistas ingleses, a fim de discutir planos comuns. Decidiu-se como Marx escreveria a Engels que o Comitê Central da Liga se fixaria em Paris, tendo Marx como seu presidente. Um grande número de cópias do manifesto, talvez 1000 delas, chegou a Paris em 20 de março, e em princípios de abril outras começaram a chegar à Alemanha. No prefácio da edição alemã de 1872, Marx e Engels afirmaram que a tradução francesa apareceu pela primeira vez em Paris antes de junho de 1848 e que a primeira tradução inglesa de autoria de Halley Macfarlane apareceu no Red Republican de Harney, em 1850, ocupando 4 números do mês de novembro desse ano. Na edição de 1872, Marx e Engels dizem que a versão polonesa apareceu em Londres pouco depois da versão original, assim como uma edição dinamarquesa. Uma edição russa traduzida por Bakunin foi publicada em princípios da década de 1860. Uma nova edição revista traduzida por Plekhanov, apesar de Engels e seu prefácio especial, a edição alemã de 1890 atribui-la a Vera Zasulich, Z-A-S-U-L-I-T-C-H. Foi publicada em 1882. Em 1888, foi traduzida para o inglês por Samuel Moore, amigo de Engels, a qual foi editada com notas do próprio Engels. Foi publicada pelo conhecido socialista William Reeves. A primeira edição americana parece ter sido publicada em 1872 em Woodhull and Chaplin's Weekly. É possível que essas duas famosas feministas radicais a tenham publicado em virtude da remoção naquele ano dos centros de reunião da Internacional para Nova York, devido às disputas internas entre os marxistas e os adeptos de Proudhon e Bakunin. Atualmente, o manifesto existe praticamente em todas as línguas escritas do mundo. É interessante descrever o tipo de relação entre Marx e Engels e o movimento da classe trabalhadora inglesa antes da publicação do manifesto. O primeiro contato foi feito pessoalmente por Engels quando escrevia A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra em 1843, por intermédio de Mary Burns, com quem começou a viver logo após sua chegada a Manchester. Conheceu John Watson, um alfaiate socialista que era um líder entre os owenistas, e James Leach, homem de caráter e capacidade entre os mais destacados cartistas de Manchester. No verão de 1843, Engels foi a Leeds, principalmente para encontrar George Julian Harney, então editor do Northern Star. Engels impressionou vivamente a Harney e ambos permaneceram amigos até a morte do primeiro. É provável que tenha sido em virtude dessa amizade que Harney se tornou, com a exceção de Bronter O'Brien, um dos poucos socialistas ingleses que, antes da fundação da Internacional, conheciam e se interessavam pelos movimentos socialistas na Europa. Foi talvez devido a esses contatos que Engels começou a escrever na imprensa trabalhista artigos destinados a explicar e a aumentar o interesse nos movimentos revolucionários estrangeiros. Em novembro de 1843, publicou no Novo Mundo Moral de Owen um artigo admirável sobre o desenvolvimento da reforma social no continente. Aí tentou mostrar que, embora existiam abordagens diferentes à questão, era inevitável a destruição do capitalismo na Inglaterra, na França e na Alemanha. Poderiam surgir divergências ocasionais, mas era urgente que os diversos movimentos se mantivessem em mútuo contato. Após sua volta à Alemanha, ele escreveu em dezembro de 1844, no mesmo jornal, um segundo artigo chamado O Rápido Progresso do Comunismo na Alemanha. Nessa época, ele ainda declarava, talvez influenciado por suas relações tão íntimas com Moses Hess, que a inteligência realizaria a Revolução Alemã. Certamente ele achava difícil, no estado policial em que se encontrava a Alemanha, descobrir meios de exercer qualquer influência nos trabalhadores. Engels voltou à Inglaterra no verão de 1845 em companhia de Marx. Aí permaneceram várias semanas percorrendo Manchester e Londres. E foi nessa ocasião que Engels se tornou um cooperador assíduo do Northern Star e passou a defender que somente a classe trabalhadora poderia conseguir sua própria salvação, destruindo o poder da burguesia. Também durante essa visita, William Lovett, por sugestão de Karl Schapper, conclamou os cartistas a se unirem à Sociedade Educacional dos Trabalhadores de Londres. Esse apelo foi de certa maneira correspondido. Entre aqueles que se uniram estavam Harney, Ernest Jones e Thomas Cooper. A partir de então, o Northern Star passou a publicar relatórios das reuniões e palestras dos socialistas alemães, começando a dedicar maior atenção ao movimento europeu. No Northern Star, de 25 de julho, de 1846, há uma carta assinada por Marx, Engels e Guizot em nome do Grupo Alemão de Bruxelas, em que
se congratulam com Fergus O'Connor, Fergus, Fergus, O'Connor, por concorrer como candidato cartista por Nottingham. A carta elogia o jornal por sua concepção da política inglesa. Salienta que O'Connor e o Northern Star compreenderam que a verdadeira luta na Inglaterra está entre a classe média e os operários, entre o capital e o trabalho. Havia agora uma relação constante, embora frágil, entre o cartismo e o socialismo continental por meio da Liga dos Comunistas. No Congresso da Liga de novembro de 1847, realizou-se uma reunião internacional a qual Marx e Engels compareceram para celebrar o aniversário da rebelião polonesa de 1830. Harney, Ernest Jones e KYDD, o autor de A História das Leis de Fábrica, foram os relatores ingleses. Marx e Engels estavam entre os estrangeiros que discursaram. Eis um trecho do discurso de Marx publicado por Northern Star de 4 de dezembro de 1847. Fui enviado pelos democratas de Bruxelas para incentivar os democratas de Londres a realizar um Congresso das Nações, um Congresso dos Trabalhadores, a fim de estabelecer a liberdade em todo o mundo. As classes médias e os comerciantes livres convocaram um congresso em Bruxelas, mas a fraternidade deles é unilateral, e à medida que tais congressos beneficiarem o trabalhador, tal fraternidade terá fim e o congresso será dissolvido. Os democratas da Bélgica e os cartistas da Inglaterra são os verdadeiros democratas, e quando efetuarem os 6 pontos de sua carta, a estrada da liberdade estará aberta ao mundo. Realizai este grande objetivo, trabalhadores da Inglaterra, e sereis saudados como os salvadores de toda a espécie humana, fecha aspas. Este é um discurso, sem dúvida, em que Marx discorre polidamente sobre a fraternidade da classe trabalhadora internacional, como todos os delegados costumam fazer em congressos desse tipo, mas seu especial interesse reside no fato de que Marx estava de volta a Bruxelas, encarregado pela Liga dos Comunistas da tarefa de redigir o manifesto, o qual se constituiu no desafio por mais de um século de história subsequente. 2. O Manifesto Comunista já superou o estágio de elogios. Todo estudioso da sociedade considera um dos importantes documentos políticos de todos os tempos pela influência que exerceu. É comparado à Declaração de Independência Americana de 1776 à Declaração dos Direitos do Homem de 1889 na França. Sua forma é extraordinária não somente devido à força com que foi escrito, mas também à totalidade que consegue abranger de maneira breve e intensa. É uma filosofia da história, uma análise crítica das doutrinas socialistas e um chamado fervoroso à ação revolucionária. Em cada uma dessas fases, está escrito como um desafio deliberado e provocador. Seu objetivo é tornar a classe trabalhadora consciente de sua grande missão histórica, fazendo-a compreender o caráter profundo de urgência de que os próprios Marx e Engels estavam possuídos. Sua crítica rude pretende desmascarar os fundamentos da ordem vigente, cuja dissimulação é uma das maneiras da civilização capitalista esconder dos trabalhadores seus verdadeiros propósitos, tornando-os seus escravos. Mas sua acusação pretende também livrar os trabalhadores do engano e de outras doutrinas que se dizem socialistas, as quais, segundo Marx e Engels, tentam desviar os trabalhadores de sua finalidade primordial, isto é, abolir uma sociedade baseada na exploração de uma classe por outra, construindo assim uma sociedade sem classes. Deve-se ressaltar que o manifesto constitui um notável trabalho de síntese, e, embora suas frases brilhantes façam-no parecer, à primeira vista, simples e direito, há de fato por trás de cada frase os vestígios de um profundo conflito intelectual que, caso não compreendido, impedirá que o leitor perceba a determinação e a grande complexidade do documento. Um dos propósitos do manifesto é a definição de uma doutrina que, embora fundamentada em duas divergências, desde a cooperação de Babeuf, e em particular desde a Revolução Francesa de 1830, destinava-se a superar todas as teorias antagônicas, unificando assim um caos de ideias numa filosofia que unisse os trabalhadores, preparando o caminho para a ação. A originalidade do manifesto não reside na doutrina que enuncia. Fundamenta-se sobre um grande acervo literário, nem sempre socialista, que expressa já com clareza e vitalidade várias doutrinas que estão no cerne do marxismo clássico. Sua originalidade está primeiramente da maneira pela qual essas doutrinas são combinadas no conjunto lógico, e em segundo lugar em colocar sob a perspectiva fundamental de uma profecia revolucionária as linhas gerais de um programa imediato concebido segundo as reivindicações dos operários da maior parte dos países europeus em relação à experiência vivida da dominação capitalista. Além disso, dois outros fatos devem ser observados. É evidente no manifesto que, ao ser escrito, Marx e Engels estavam convencidos de que o dia de ajustar as contas estava próximo. Daí havia um certo caráter apocalíptico de urgência em seus argumentos. Não é menos evidente que eles pensavam, erroneamente, estar na Alemanha e a origem da Revolução. Não é menos evidente que eles pensavam erroneamente estar na Alemanha, a origem da Revolução Socialista que previam. Não há dúvida de que sobreestimaram enormemente
o grau de penetração das ideias socialistas revolucionárias na classe trabalhadora alemã. Apesar da luta corajosa que instigaram em certos lugares, da notável literatura publicada pela causa, seu entusiasmo atribuiu ao movimento alemão uma prioridade que este não podia assumir. Em qualquer análise desinteressada, a França de 1848, tanto em ideias quanto em ação, estava muito mais madura do que a Alemanha da mesma época. Impossível não perceber isso nas duas obras clássicas de Marx, o 18 Brumário de Louis Bonaparte, 1852, e As Lutas de Classe na França, 1850. Qualquer um que as compare com as descrições das lutas na Alemanha da mesma época não pode deixar de notar que é difícil não ver um certo elemento utópico nessa exposição dos fatos alemães e suas implicações. Ergueram alto demais as expectativas da eclosão da revolta alemã, tenderam a exagerar tanto a sua influência quanto a sua importância de seus adeptos. Pode-se até pôr em dúvida se chegaram a compreender perfeitamente a profundidade das desavenças internas do movimento que lideravam ou a dificuldade da obtenção da centralização democrática que o manifesto propõe como a base da ação organizada do proletariado. Além do mais, é óbvio, dadas suas referências ao movimento, ou enlista e ao cartismo, que embora Marx e Engels estivessem cônscios das contribuições importantes do pensamento inglês, desmereciam às vezes seu valor tanto em relação à doutrina quanto à ação. Apesar dos estudos de Engels o terem aproximado desde 1842 do movimento dos operários ingleses, é bastante duvidoso se nessa ocasião ele compreendeu totalmente suas possibilidades. Marx, que com exceção de duas breves visitas à Inglaterra em 1845 e 1847, só conhecia o movimento britânico por intermédio de Engels, mal começaram seus estudos profundos acerca da atividade e da teoria política inglesas que tanta repercussão alcançariam em contribuição à crítica da economia política, 1859, e no primeiro volume de O Capital, 1867. Foi só quando se estabeleceram na Inglaterra, após o fracasso da Revolução na França e na Alemanha, que começaram de fato a compreender a importância da tradição inglesa em geral, da qual fazem parte economistas da classe burguesa como Sir William Petty, Adam Smith, Malthus e Ricardo, sendo essa mesma economia clássica criticada por Owen e seus adeptos, por Hodgkin, e Bray. Hodgkin, Hodgskin e Bray, B-R-A-Y. Só aí perceberam que teriam mais a ganhar com um estudo completo do cenário inglês do que com o da França ou da Alemanha. Começaram a ver aí que aí já se encontrava a expressão mais desenvolvida dos hábitos capitalistas e que por meio de um estudo cuidadoso e detalhado de sua atuação poderiam prever sua destruição. Mas por essa época o Manifesto Comunista já ocupava uma posição dogmática no pensamento de seus autores. A tendência deles a partir de então foi julgar o movimento inglês menos pela cena que se desenrolava diante de seus olhos do que pelo grau de adequação de seus postulados de ação àqueles tão veemente defendidos no manifesto. Nos primeiros anos de exílio, acharam que o comportamento do movimento sindical inglês era devido a um atraso teórico, custaram a perceber sua importância em comparação com os slogans grandiosos que decoraram a doutrina dos trabalhadores franceses e alemães. Só quando os dois compreenderam que o movimento inglês seria o contexto no qual provavelmente passariam a vida, começaram a dar-lhe toda a consideração que merecia. Mesmo então, sempre que podia abandonar esse tipo de análise por uma... Aí tem um nome aqui que eu não sei pronunciar. Por uma WELTANSHAUUNG em grande escala, de algum doutrinador alemão ou francês, sentiam-se muito mais à vontade em exegese socialista. Embora Engels se tivesse adaptado aos hábitos ingleses, deve-se lembrar que Marx era sempre um alemão que vivia conscientemente in partibus infidelium, não conseguindo separar as categorias de seu pensamento daquelas de sua terra natal. Para ele, Engels era sempre uma fonte notável de ilustração dos fatos ingleses. O centro da abordagem de Marx era a experiência franco-alemã. Bem mais tarde compreendeu a importância da Rússia, mas a Inglaterra era a própria ilustração de uma tese que, quando ele entrou pela primeira vez na biblioteca do Museu Britânico, já se encontrava praticamente pronta. 3. A estrutura do Manifesto Comunista é extraordinariamente simples. Lembrando com justiça o terror dos governos da Europa ao comunismo, prossegue insistindo em que a luta de classes é a chave central da mudança histórica. Mas enquanto em épocas anteriores a estrutura da sociedade era um todo complexo, na nova época da burguesia a sociedade está sendo cada vez mais simplificada rumo à divisão dual entre a burguesia e o proletariado. O manifesto enfatiza o papel revolucionário desempenhado pela burguesia na história movida pelo imposto de fazer o pagamento à vista, entre aspas, um único laço entre os homens, destruir inúmeras liberdades em nome da única liberdade que gere o mercado, a liberdade de comércio. Vive da exploração e sua incansável busca de mercados acarreta uma mudança infinita e profunda em todos os aspectos da vida. Dá um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Causa a ruptura do isolamento nacional e, ao mesmo tempo que constrói um universo material interdependente, manipula como fundos comuns a ciência e o saber de toda a nação. Significa a centralização do governo, a supremacia da cidade sobre o campo, a dependência dos povos atrasados em relação aos que possuem métodos mais avançados de produção.
O manifesto descreve veementemente como o desenvolvimento da sociedade burguesa tornou o operário um escravo assalariado explorado pelo capitalista. Este não distingue idade ou sexo, torna cada vez mais impossível ao pequeno produtor competir com ele. Por toda parte, o poder econômico está sempre mais concentrado e o pequeno produtor, em todas as categorias da indústria e da agricultura, é empurrado para a condição dependente de classe trabalhadora. Tão implacável essa exploração que, em legítima defesa, os trabalhadores são forçados a se unirem para combater seus patrões, formam uniões cada vez mais amplas e terminam por lutar como uma classe como um partido político representante dessa classe. Se a batalha oscila com vitórias aqui e derrotas ali, a consolidação dos trabalhadores em uma classe hostil a seus exploradores possui uma característica que a distingue de todas as lutas anteriores entre dirigentes e dirigidos. A classe trabalhadora torna-se um movimento consciente e independente da imensa maioria, do interesse da imensa maioria. Se no princípio luta-se dentro do esquema do Estado Nacional, logo torna-se evidente que essa luta constitui apenas o primeiro ato de um grande drama internacional. Surge na história do capitalismo a hora em que a existência da burguesia é, doravante, incompatível com a da sociedade. Não pode nutrir seus escravos. Leva-os a uma revolução, na qual a vitória proletária é inevitável. O manifesto então dirige-se às funções especiais dos comunistas no movimento da classe operária. Afirma que os comunistas não formam um partido à parte, oposto aos outros partidos operários, não têm interesses diferentes dos trabalhadores. Mais do que isso, não proclamam princípios particulares, diz o manifesto, segundo os quais pretenderiam modelar o movimento operário. Seu objetivo é insistir na solidariedade internacional, ser a vanguarda em cada país, com seu profundo conhecimento teórico do movimento da história, cooperando na conquista do poder pelos trabalhadores. Não visa a expropriação da propriedade individual, mas da forma burguesa de propriedade dos meios de produção, que tira de 9/10 da sociedade a possibilidade de adquirir propriedade individual. Os comunistas afirmam explicitamente sua intenção de abolir a corrupção burguesa da família e substituir a educação doméstica pela educação social. E o fazem porque a família burguesa é um meio de explorar o trabalho de mulheres e crianças e porque a educação burguesa significa subordinação aos fins da classe dominante. Se os comunistas são acusados de tentar abolir o amor à pátria, o manifesto responde que os trabalhadores não podem ter pátria enquanto não se emanciparem da dominação burguesa. Com a sua tomada do poder político, a hostilidade entre nações desaparecerá. Assim também modificar-se-ão as ideias tradicionais em religião e filosofia. Desde que se coloque a experiência sob uma nova base, mudar-se-ão as ideias que são sua expressão. O manifesto reconhece que a emancipação dos trabalhadores não se verificará da mesma maneira em todos os países. As diferenças no desenvolvimento de cada um tornam isso inevitável. No entanto, sugere um programa de medidas que poderão geralmente ser postas em prática nos países adiantados, possibilitando aos trabalhadores vencer a batalha da democracia. Obtida essa vitória, as distinções de classe se extinguirão e o poder estatal desaparecerá, já que serve apenas para manter tais distinções. Em seu lugar, haverá uma associação livre de cidadãos, onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Um resumo como este, é claro, não faz justiça ao manifesto em si, mas é importante considerá-lo pelas implicações que aborda. Primeiramente, talvez seja a última palavra sobre o próprio título do documento. Era para ser o catecismo de perguntas e respostas da Liga dos Comunistas, transformou-se no Manifesto Comunista. Qual a razão da mudança? Em parte, sem dúvida, a decisão de Marx e Engels em tornar o que teria sido essencialmente um meio passageiro de propaganda interna e outro que tivesse um valor histórico permanente. Difícil não deduzir que eles o chamaram manifesto em memória do Manifesto dos Iguais, de Babeuf. Sempre encararam Babeuf como um verdadeiro precursor, prestando-lhe homenagens em seu trabalho. O termo comunista pode ser considerado com dupla implicação. De um lado, enfatiza a relação da obra com a Liga dos Comunistas, que os autorizou a escrevê-lo. Do outro, serve para ressaltar o sentido de separação dos verdadeiros socialistas da Alemanha, em especial de Karl Grün, a quem tanto criticam no próprio manifesto. Recriminava o verdadeiro socialismo de sentimentalismos, de pretensões e de uma abordagem abstrata de problemas concretos, privando-os de qualquer senso da realidade. Já se pode ver a grande hostilidade em relação a Grün em artigos que se escreveram contra ele em agosto e setembro de 1847. Esses artigos foram publicados no Neue Zeit, não sei como é que pronuncia isso aqui, tá? N-E-U-E, espaço Z-E-I-T, em 1895 e 1896, volume 1, página 51 e segundo. Não é, pois, surpreendente que escolhesse um título para sua declaração, que ao mesmo tempo invocasse um grande predecessor revolucionário e evitasse o perigo de confusão com um grupo cujo socialismo parecia não ser mais do que um humanitarismo insípido. Venham ao encontro dessa opinião a afirmação enfática de Marx e Engels de que os comunistas não formam um partido à parte. Ao contrário, estão prontos a trabalhar junto a todas as organizações da classe operária realmente dedicadas a objetivos socialistas. Mais do que isso, repudiam qualquer pretensão de doutrinas particulares próprias que possam resultar em separação do resto do movimento da classe operária. É essencial insistir sobre essa ideia. Por mais críticos que Marx e Engels possam ser em relação a outros princípios socialistas que não os seus, a preocupação pela unidade das forças operárias lhes é fundamental. Isso é mostrado desde o início de suas carreiras. Engels apoiou o cartismo antes do aparecimento do manifesto. No entanto, havia poucos entre seus membros que manifestassem uma compreensão das doutrinas que ele liderava.
Ele e Marx eram com frequência rispidamente contrários no movimento social-democrático alemão. Atacavam Lassalle, Liebknecht, não sei como é que se pronuncia isso, Bebel, Kautsky, mas nunca tentaram fundar o Partido Comunista Alemão. A hostilidade de Marx para com os elementos dominantes do socialismo francês manifesta-se desde suas investidas contra Proudhon em 1847. Porém, ele e Engels sempre encorajaram os elementos marxistas do Partido Francês e a Guerra Civil na França, 1871, do próprio Marx já mostra a intenção de ajudá-lo, apesar de terem sua política como errada. De fato, o capítulo 4 do próprio manifesto insiste nesse ponto. Os comunistas apoiam os cartistas da Inglaterra e os reformadores agrários da América. Aliam-se ao Partido Social Democrata na França. Apoiam os radicais na Suíça, sem esquecer que esse partido se compõe de elementos contraditórios. Na Polônia apoia um partido que vê numa revolução agrária a condição da libertação nacional, isto é, o partido que desencadeou a insurreição de Cracóvia em 1846. Na Alemanha, luta de acordo com a burguesia todas as vezes que esta age revolucionariamente contra a monarquia absoluta, a propriedade rural feudal e a pequena burguesia. O manifesto, sem dúvida, defende que os comunistas entrem em contato com os outros grupos a fim de dirigi-los de propagar suas próprias ideias, de tornar os trabalhadores conscientes do violento antagonismo entre a burguesia e o proletariado. Eles proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Mas essa declaração segue-se ao enunciado de 3 propósitos que os comunistas devem ter em mente para compreendê-la. Apoia qualquer movimento revolucionário contra a ordem social e política existente. Além disso, todo movimento, qualquer que seja seu estágio de desenvolvimento, coloca em primeiro lugar a questão da propriedade. Finalmente, diz o manifesto, trabalham pela união e entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Lendo-se isso no texto da famosa introdução de Engels à obra de Marx, As Lutas de Classe na França, escritas em 1895, o autor utiliza o texto completo publicado em Obras Escolhidas de Karl Marx, Op-Cit, volume 2, página 169. A análise de Marx apareceu originariamente no NEURHEINISCHE, espaço ZEIT1NG, de março a junho de 1850. E na mensagem do Comitê Central da Liga dos Comunistas, IBID 2, página 154, foi escrita em fins de março de 1850. Torna-se evidente que o manifesto apresenta a doutrina da revolução permanente, pois essa frase famosa não pretende uma série contínua de tentativas de tomada de poder à maneira defendida por Blanc. Havia compreendido que a revolução era uma arte necessitando de certas condições históricas específicas para ser bem sucedida. Pretendiam dizer que, quando uma aliança das forças progressistas da sociedade derruba as forças reacionárias, os trabalhadores não devem permitir que democratas burgueses ou reformistas sociais deixem inalterada a propriedade privada dos bens de produção. Deve sempre levá-los a superar essa perspectiva reformista em favor de um estágio revolucionário no qual se efetue um ataque direto à propriedade privada. Mesmo quando as condições não permitam a vitória definitiva, pelo menos muito se terá feito pela educação dos trabalhadores, ainda sem consciência de classe, levando-os a uma compreensão maior de sua posição. E com o sufrágio universal, o ideal revolucionário possibilitará aos comunistas, pelas próprias circunstâncias históricas, conquistar a maior parte da camada média da sociedade, os pequenos burgueses e os pequenos agricultores, assumindo o poderio da terra, perante o qual todos os outros poderes se curvarão, queiram ou não. Manter sem interrupções tal evolução, até que por si mesma ela se situe fora do controle do sistema governamental vigente, não arriscar em provocações a essa força que se amplia diariamente, mantendo-a coesa até o dia da decisão. Eis a nossa principal tarefa. Engels, Op-Cit, volume 2, página 189. A continuação não é menos significativa. A ironia da história mundial inverte tudo. Nós, os revolucionários, os rebeldes, somos muito mais beneficiados pelos métodos legais do que pelos métodos ilegais e por revoltas. Os partidos da ordem, como eles se denominam a si mesmos, estão sucumbindo nas condições legais que eles mesmos criaram. E se não formos loucos, deixando-nos atrair por brigas de rua para agradá-los, nada lhe restará a não ser romper com essa legalidade que lhes é fatal. Ibid.